Bom, eu sei que é muito complicado a gente trazer ali com uma certeza absoluta toda a sua história amorosa resumida a um posicionamento astrológico. Mas hoje eu vou trazer alguns apontamentos para a gente conseguir observar no nosso próprio mapa astrológico natal algumas tendências de uma forma mais simples, né? Eu até trouxe já algum conteúdo sobre esse assunto, mas é sempre bom a gente dar uma reforçada, né? Então, para quem está chegando agora, meu nome é Amanda Pichon-Tekoski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto e nós vamos falar um pouquinho sobre os arquétipos de relacionamento da Vênus nos signos. E é claro, né, para quem conhece já um pouquinho a astrologia, já sabe que o mapa astrológico é uma correspondência entre o movimento dos astros com a vida aqui na Terra. Então, a partir da junção, né, do local, data e o horário certinho onde a gente nasceu, a gente vai observar o posicionamento dos astros nesse determinado momento e traçar uma certa correspondência com algumas inclinações que a gente tenha. E observando essas inclinações, fica mais fácil da gente entender para onde a gente tende a caminhar e alcançar de verdade nossos objetivos. Até porque não adianta nada a gente perceber que alguma área nossa não vai para frente, a gente identifica o ponto e também não fazer nada a respeito. Então, assim como qualquer outro posicionamento no mapa, a gente vai ver algumas tendências positivas e negativas, ou seja, as dignidades e as debilidades. E não é diferente com os planetas, né? As Vênus, no caso. A Vênus, ela tem uma característica, né? Assim, no decorrer de toda a narrativa, em várias civilizações, trazendo informações a respeito de beleza, de amor, de harmonia, ela sempre é encontrada ali no pôr do sol ou no nascer do sol, então é o encontro do dia com a noite. Na própria mitologia, a gente vai ver que ela é a deusa do amor e da beleza. Então, no nosso mapa, de acordo com o zodíaco que ela vai estar encontrada ali, né, qual signo que ela vai estar, ela tende a expressar essas características de relacionamento de uma forma diferente. E, claro, gente, cada caso é um caso, tá? Vocês que já me conhecem sabem que a minha forma de trabalho ela é um pouco mais bem elaborada, tá? Ela vai um pouquinho de uma forma mais profunda. Mas sempre pedem para eu falar um pouquinho mais, né, de uma forma mais simples e mais acessível, principalmente porque tem muita gente que está começando agora a se interessar por astrologia, a aprender mais sobre esse assunto. Então eu fico feliz de poder contribuir, porque eu já estive começando também, né? Então, começando pelo zodíaco, a nossa querida Vênus em Áries, e temida também, até porque se Vênus fala de amor, de beleza, de união, de harmonia, de relacionamento, Áries é um signo que não tem nada a ver. Então, quando entra ali uma Vênus em Áries para se relacionar, ela acha que é um campo de batalha. Então, a tendência arquetípica dos relacionamentos de uma Vênus em Áries é uma batalha, tanto no sentido positivo, que ela quer conquistar a pessoa amada. Se ela continua querendo conquistar a pessoa amada, é um ponto maravilhoso. O problema é que, quando ela sente que conquista, ela vai para a próxima conquista, e para a próxima conquista, e para a próxima conquista, né? Então, esse é o lado negativo da Vênus em Áries. A gente observa isso acontecendo normalmente, né, numa postura ali profissional. A mulher de Vênus em Áries, ela tende a ter uma ganância um pouco maior. Acho que ganância não é bem uma palavra adequada, né, mas ela tem uma ambição. Ela vai ir atrás daquilo que ela almeja, daquilo que ela deseja. Ela não vai ser tão ligada, assim, a coisas esteticamente belas e não vai ter muita fissura nisso. Ela vai querer praticidade e utilidade. Então, é aquela mulher que vai estar de tênis, que ela vai estar pronta ali para fazer qualquer coisa. Então, ela não gosta de se sentir amarrada, presa, e preza muito também pela sua individualidade. Por isso que ela vai se dar muito bem quando ela se relacionar com um homem muito mais forte do que ela, que tenha ali uma figura de autoridade. Ele vai ser mais um herói, o salvador. E no caso do homem com a Vênus em Áries, tende ali também a se relacionar com mulheres mais práticas e vai ser mais conquistador também. No caso da Vênus em Touro, a gente vai encontrar ali o domicílio, ao contrário da Vênus em Áries. Então, a Vênus em Touro, ela tende a expressar mais o relacionamento de uma forma sinestésica, que vai envolver muitos sentidos físicos, vai apreciar a beleza das coisas, principalmente no sentido físico, não só no sentido emocional. Então, tudo aquilo que é prazeroso para os olhos, para a pele, os sentidos, o olfato, a audição, são pessoas que no relacionamento elas vão
explorar o relacionamento de todas essas formas, em todos os sentidos. É um signo que está relacionado justamente com o ápice da primavera e o ápice dos sentidos físicos também. O cheiro gostoso das flores tão belas, a luz maravilhosa do sol. Então tudo isso é manifesto também quando esse signo está ativo, né? Principalmente com Vênus, que tem tudo a ver com esse signo. Por isso que são pessoas que vão tender a gostar de se relacionar, procurar relacionamento e cultivar um relacionamento, mas é óbvio que também, né, pode ser que queira tanto se relacionar assim que goste muito de estar apaixonado, então vai para outra paixão, vai para outra pessoa que tá trazendo essas sensações físicas também, entende? Então por mais que seja um signo fixo, que tenda ali a uma fidelidade, se tiver em alguma casa maléfica ou algum aspecto maléfico, também pode expressar de alguma forma negativa. Lembrando que é sempre importante a gente observar se tem alguma expectação, se está junto com outro planeta, em qual casa que está regendo, para trazer um desdobramento melhor e mais adequado desses arquétipos, né, venusinos. E óbvio, né, eu faço consultas, então o meu contato está na descrição do vídeo, é só me mandar mensagem que eu explico como que funciona e consigo trazer uma explicação bem mais adequada, né? No caso, por exemplo, da Vênus em Gêmeos, a Vênus em Gêmeos tende a precisar de um relacionamento intelectualizado, né? Vai priorizar muito aquela pessoa que tem uma conexão mental, então que vai trazer novidade, ou que você vai conseguir conversar, comunicar sobre os mesmos assuntos. É muito importante se sentir livre no relacionamento. Óbvio, num aspecto positivo, o namoro vira uma grande amizade. Num aspecto negativo, também vai ficar procurando novidades e novidades e novidades. Então, também não é legal. Esse caso é muito importante a gente observar também onde está o Mercúrio para saber como que essa pessoa se comunica. Porque, por exemplo, se tiver no Mercúrio em Câncer, de repente, pode ser que não goste tanto de uma comunicação verbal, mas vai precisar de algum outro tipo de comunicação. Talvez uma sintonia, uma conexão mental, ter a mesma visão de vida. Então, isso vai ser uma grande prioridade. Se entender nos mesmos assuntos, ter as mesmas opiniões e trocar conteúdo, informação, novidade, isso é de praxe. Mas às vezes ela não vai ser tão verbal, não vai ser de falar tanto assim. Talvez prefira absorver um conteúdo. No caso, por exemplo, da Vênus em Câncer. A Vênus, quando ela está posicionada nesse signo lunar, ela tende a ter uma visão de relacionamento um pouco mais conservadora. Só que aí é 880, porque de repente a pessoa ela quer casar, quer ter filhos, quer tudo certinho, mas se ela vê que está muito impossível, muito distante, pode ser que ela vire uma chave e acabe se relacionando com qualquer pessoa para tentar preencher essa carência. Então, a Vênus no signo de Câncer, dependendo das condições da Lua, pode ser que expresse algumas características lunares, de carência, de uma necessidade de conexão, gerando ali uma dificuldade também nos relacionamentos. É claro que se essa pessoa encontra uma pessoa muito boa, que dá muito certo, a tendência é que seja um relacionamento que dure para a vida toda. Mas se tiver alguma pendência emocional, alguma carência de falta de pai, falta de mãe, porque minha mãe isso, porque meu pai aquilo, a tendência de projeção no relacionamento íntimo é muito maior e uma carga emocional nesse nível é muito forte e não é sempre que o relacionamento aguenta. Por isso que é muito importante, é imprescindível que tenha uma cura emocional, que a pessoa aprenda a ficar bem sozinha antes de entrar num relacionamento, tá bem? E olhar, é claro, o posicionamento da Lua. Se você tem dúvidas ainda sobre seu mapa e não consegue identificar com tanta clareza, eu faço consultas, meu contato está na descrição aqui do vídeo. E continuando, a Vênus em Leão. A Vênus em Leão, né, nossa segunda Vênus do signo de fogo, é um fogo fixo, então não é tão conquistador assim como uma Vênus em Áries, mas também tende ali a ter uma necessidade de uma aventura, uma emoção, um romantismo, né, que
aquele romance de cinema. Por isso que é uma Vênus que vai precisar de se sentir apaixonada, de admirar a pessoa, de se sentir admirada. Essas são algumas características que a gente vai encontrar no posicionamento de uma Vênus em Leão. Não necessariamente vai ser uma Vênus espalhafatosa, que vai querer demonstração de afeto em público. Não é bem isso, tá, gente? Mas vai ter uma certa vaidade dentro do relacionamento. Então, vai procurar uma pessoa que se sinta ali admirada, né? Que admire um ao outro, que tenha ali uma conexão de status, né? Não precisa ser a pessoa mais rica, ou mais poderosa, ou famosa, não é isso. Mas dentro da área que essa pessoa admire. Então, a admiração é muito importante. Ser o centro, ser o sol, né? O relacionamento como uma forma de ascender, né? De ter mais visibilidade. E não é famoso, não é gente famosa, tá, gente? É dentro da área que a pessoa admira. E aqui a gente começa a combinar, né? A Vênus em Gêmeos combina com a Vênus em Áries, combina com a Vênus em Leão. A Vênus em Leão também combina com a Vênus em Áries. Então a gente vai ter ali algumas combinações, né? De algumas facilidades. E isso a gente vai poder encontrar também na questão dos signos solares. Então, então meu marido, ele é leonino, eu sou de Áries, ou tenho a Vênus em Áries, Vênus em Leão, ou um ou outro. Então, tenho ali uma aspectação positiva, quer dizer que tem uma semelhança, né? Então, Áries, Leão, Gêmeos são yang, são para fora, tendem a ser mais extrovertidos, expressivos, masculinos, da conquista. Enquanto que Touro, Câncer é mais introspectivo, assim como a gente vai ver a próxima, que é Virgem, né? Que também é uma debilidade para Vênus. Então, assim como Áries é uma debilidade, Virgem também é uma debilidade para Vênus. Não é o fim do mundo, tá? Se você se deparou ali com uma Vênus em debilidade no seu mapa, é normal, absolutamente normal. Às vezes a gente vai ter vários, ou até mesmo todos os planetas em debilidade, e em alguns casos todos os planetas em dignidade. Isso não é sinônimo de sucesso ou fracasso na sua vida pessoal, tá? Depende muito de muita coisa. Mas sim, a debilidade indica uma dificuldade, tá? E nesse caso em específico, Virgem é um signo seletivo. Enquanto Vênus une, harmoniza, Virgem seleciona. Então, naturalmente, quando você vai se relacionar, você não... Claro, tem que selecionar a pessoa amada, mas não pode selecionar muito, não pode ficar o tempo todo naquele radar de observar o que está faltando, o defeito, a falha, porque isso afasta. Então, é natural que a pessoa de Vênus em Virgem tenha uma dificuldade ali também de se relacionar, né, de encontrar uma pessoa que seja perfeita para se relacionar. E às vezes ela até idealiza uma pessoa perfeita, aí ela fica cansada, pé da vida, e ela resolve cair na gandaia, né? Então, essa é antiga, né? Então, namorar com qualquer um, ficar com qualquer um, ou realmente se isolar completamente, tá? Então, nesse caso da Vênus em Virgem, a forma de se relacionar dela é um pouco mais metódica, obviamente, mas vai ser 8 ou 80. Então, ela vai ser muito seletiva, muito crítica, muito exigente, né? E quando se relaciona, pode ser que continue nessa exigência e aí fique com uma certa aversão de relacionamento e acabe preferindo ficar só. E, óbvio, na versão positiva dessa Vênus, pode ser que, se a pessoa aprendeu a lidar com isso, ela acabe auxiliando a outra pessoa a crescer e se desenvolver, apontando o que precisa ser melhorado de uma forma adequada, não de uma forma exagerada. E também, assim como todas as Vênus em Terra, tende a ser fiel, ter continuidade a longo prazo e coisas assim. Então, é uma pessoa também que pode ser que tenha muito essa linguagem do serviço e do servir, que vá almejar uma pessoa que você consiga auxiliar e que consiga ser auxiliado, que tenha uma questão de servir um ao outro, né? Ajudar um ao outro, a utilidade que um tem para o outro, né? Uma dinâmica de relacionamento em que os dois se somam na rotina. Assim, a Vênus em Libra, né? Outra dignidade, a gente vai encontrar parecida com a Vênus em Touro, que também é uma dignidade, só que não tanto nos sentidos físicos, mas sim na visão, na estética e também na forma
forma de se relacionar. A pessoa com Vênus em Libra tende a ser um pouco mais política. Pode ser que tenha uma necessidade de agradar a visão, né? Assim como Vênus em Touro, mas também no sentido de estilo, de estética, de parceria, de equilíbrio, e pode ser que até fique muito na do outro. Então, sempre querendo saber o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro não acha, e querendo agradar. Então, de uma forma negativa, se encontra uma pessoa que não é tão legal, pode ser que fique difícil de se desenvolver pessoalmente e de descobrir uma identidade própria, porque a identidade vai estar sempre atrelada ao outro. E isso é muito complicado, né? É muito perigoso. Mas se encontra uma pessoa boa e consegue, né, descobrir quem é e se preencher de si para então se relacionar, pode ser um relacionamento de muita harmonia, onde você consegue auxiliar a outra pessoa e consegue crescer no relacionamento e consegue desenvolver ali um relacionamento muito harmônico e também a longo prazo. Então, é uma Vênus em dignidade, tende a ser uma pessoa voltada para relacionamento, que cuida, que se importa. Então, é muito engraçado ver essas dinâmicas, porque a Vênus em debilidade, muitas vezes ela se casa e ela vive como uma colega de quarto, né, com o marido ou vice-versa. E é muito assustador, porque quando na nossa ideia, normalmente, quando a gente fala de casamento, é você ter mais coisas em comum, né? É você querer ser junto, é você fazer coisas juntas, é os dois participarem da educação dos filhos, é fazer viagens juntos, ter experiências de vida juntos, crescerem juntos, enfim, tudo junto, né? Uma só carne, que é o casamento, né? Mas em alguns casos a gente vai encontrar uma pessoa que pra ela tá tudo bem. E tá tudo bem isso de cada um por si e cada um fazer a sua própria coisa e ter o seu próprio espaço, e às vezes mescla um pouco isso. Então, por exemplo, Vênus em Capricórnio, Vênus em Virgem, Vênus em Áries, Vênus em Escorpião, vai ter essas oscilações, né? Embora Capricórnio e algumas que eu citei não sejam debilidades, mas tendem a trazer essas características também, né? De uma necessidade do seu próprio espaço. A Vênus em Aquário também pode ser um pouco assim. Então, eu tenho o meu espaço, eu faço as minhas coisas, mas eu gosto de estar com o outro, mas eu preciso um pouquinho respirar e a minha individualidade também, né? E são dinâmicas diferentes, né? Não vai precisar ficar grudado o tempo todo. Vênus em Touro, Vênus em Libra, Vênus em Peixes, normalmente precisa estar junto o tempo todo. E é muito importante a gente saber da Vênus com quem a gente se relaciona para aprender a equilibrar. Então não é porque eu falei que não combina, ou que não tem nada a ver, ou que é muito diferente, que o relacionamento não vai dar certo. Isso não tem nada a ver. A questão é, eu sei como o outro funciona, então a gente vai negociar. Vamos negociar. Então eu preciso de um pouquinho de espaço, mas eu vou também me esforçar para estar com o outro. Eu gosto da conquista, então é legal, interessante fazer coisas que fogem um pouco da rotina. Eu gosto de passar o dia todo em silêncio, então um dia, outro dia, a gente negocia, tá? As pessoas são diferentes e isso é maravilhoso, fantástico e único. Por isso que é interessante a gente olhar não só as expectações da sinastria, mas o mapa do outro como um todo, como um indivíduo completo, né? Para entender melhor como o outro funciona, o que o outro busca, quais são as prioridades, né? Quais são os valores. Então, tudo isso traz uma delineação riquíssima e muito, muito importante para o relacionamento, né? E é assim que a gente vai construindo uma relação mais sólida, mais saudável, mais forte a longo prazo, reconhecendo o outro e aprendendo a negociar. E eu auxilio nisso também em consulta, olhando o mapa do seu amor, da sua vida, do seu crush, do seu paquera, do seu pretendente, né? E trazendo algumas informações sobre o mapa dessa pessoa e fazendo a combinação tanto no mapa composto quanto na sinastria, né? Eu sou desse que eu gosto de uma mistura de técnicas para ter um pouquinho mais de precisão na hora da análise. E chegando na temida Escorpião também, que é uma outra debilidade da Vênus. Escorpião é um signo de Marte, assim como Áries. Então, de novo, a gente vai ter uma competitividade, uma caça, uma conquista nos relacionamentos e também um medo muito grande de se machucar.
Então é 880. Então é aquela pessoa que vai estar entregue totalmente no relacionamento, mas a longo prazo, se ela se machuca muito, pode ser que mesmo ela entregue no relacionamento, ela vai trazer aquela sensação de como se estivesse escondendo algo, porque ela vai estar em estado de alerta, sempre em estado de alerta, porque para a pessoa, relacionamento é sinônimo de dor, de sofrimento, de dificuldade. Então, é uma Vênus que ela pode ser muito apaixonada, muito intensa, muito para sempre, 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 mas se ela desconfia que ela tem alguma coisa errada, ela não perdoa. Ela não esquece. Não é que seja necessariamente vingativa, ela é justa, entende? Então ela não quer ser enganada, não quer ser passada para trás. Então, assim, é bem complicado. A gente precisa ir com delicadeza e com cuidado, porque você precisa ser completamente sincero e honesto. Não tem essa de segunda chance, ou vamos ver, talvez, quem sabe. Não funciona dessa forma, entende? Ou você tá no relacionamento ou não tá, porque eu também não quero perder tempo, né? E a Vênus em Sagitário, ela gosta de quem some, adicione, e não só com conversinhas sobre qualquer assunto, tem que ser alguma coisa profunda, alguma coisa incrível, uma jornada. Então o relacionamento é uma jornada, é uma caminhada, é uma descoberta, é uma viagem, é uma cultura diferente, né? Por isso que vai gostar de se relacionar com pessoas completamente diferentes para descobrir elas, para aprender com elas, para crescer, transcender, evoluir, né? E ao mesmo tempo também precisa ter um pouquinho de sensação de liberdade. Mas se é uma pessoa que admira bastante, que você admira bastante, vai ser mais fácil, porque vai ter essa necessidade de algo grandioso, algo fantástico, né? E também vai gostar de conquistar, porque parece distante, parece difícil, parece exótico, né? E a Vênus em Capricórnio, ela vai ser um pouquinho mais tradicional, então ela quer um relacionamento para a vida toda, um relacionamento certinho, que seja tudo muito claro, muito correto, muito bem comunicado. Então não adianta vir ali com mais ou menos, ou talvez quem sabe, porque ela não vai perder o tempo dela. Ela vai ter essa valorização por aquilo que vai trazer um valor para ela, né? Que vai ser algo que vai acrescentar na vida dela. Então, quando uma Vênus em Capricórnio procura se relacionar, ela vai querer casar certinho, vai querer ter tudo muito claro. Ah, então o relacionamento vai funcionar assim, esses são meus valores, pra mim isso aqui é importante. Então não adianta vir com meias conversas. Por isso que é uma Vênus que tende a se relacionar um pouco mais tarde na vida, porque ela quer ter certeza, porque ela não pode errar, não pode perder tempo, tem que construir alguma coisa, tem que ser sólido, tem que ser verdadeiro, e pode ser que prefira pessoas com mais experiência de vida, pessoas mais velhas muitas vezes, porque elas vão transmitir essa segurança para essa Vênus em Capricórnio. É semelhante à Vênus em Aquário, mas a diferença é que Aquário é ar, e é um ar fixo, então vai ter uma necessidade também de compatibilidade de ideias, compatibilidades ideológicas. A Vênus em Aquário, atualmente, ela pode ser que também se sinta dentro de uma afinidade com as ideologias atuais. Então, pegue um pouquinho, pensa um pouquinho sobre as ideologias atuais de relacionamento e veja se não é o caso dessa pessoa de Vênus em Aquário, porque ela pode ser que sintonize, simpatize muito com essas ideias do coletivo. Pode ser que tenha uma necessidade de fraternidade, de coletivo, de amizade, de ter uma coisa grandiosa em comum e ver o relacionamento também como algo ideológico a ser discutido, e pode ser que coletivize um pouco mais o relacionamento. Gente, acontece, tá? Então, se não é isso que você tá procurando, pense muito bem antes de se relacionar, né? Verifique se essa Vênus em Aquário, como é que tá se comportando. E é como eu sempre falo, depende da casa, dos aspectos, de como é que tá esse Saturno nesse mapa, né? Para ter um pouquinho mais de uma ideia melhor sobre o que tá se manifestando ali, tá bem? E para isso eu faço consultas analisando o restante do mapa para ter uma ideia melhor e mais precisa sobre como isso funciona. E por último, mas não menos importante, a Vênus em Peixes, que é a exaltação de Vênus. Então a Vênus no signo de Peixes, ela tá maravilhosa, linda, fantástica, mas ideológica. Então, no lado positivo, pode ser que ela fique super romântica, é o amor transcendente da alma, é lindo, maravilhoso, colorido, perfeito, fantástico, paraíso.
mas pode ser que seja tudo dentro da cabecinha dela. Então, se você que tem Vênus em Peixes, tome muito cuidado para não se iludir. E se você está com uma pessoa com Vênus em Peixes, procure ser muito claro para ser justo com essa pessoa. E sim, essa pessoa ela vai ter uma necessidade maior de atenção, de cuidado, de se sentir amada, de se sentir querida, de coisas fofas e românticas e coisas junto, tá? É uma Vênus bem, bem romântica. E lembrando, as Vênus de signo Yin, elas tendem a combinar, e as de signo Yang tendem a combinar, assim como principalmente os mesmos elementos. Então, por exemplo, Vênus em Áries, Vênus em Leão, Vênus em Sagitário vão combinar, Vênus em Peixes, Vênus em Câncer e Vênus em Escorpião vão combinar, Vênus em Touro, Vênus em Capricórnio e Vênus em Virgem vão combinar, Vênus em Gêmeos, Vênus em Aquário e Vênus em Libra também vão combinar. Só que, claro, por exemplo, se a gente tem uma mesma regência, também. Então, Touro e Libra é muito comum também estar junto, porque duas são dignidades e tem regência de Vênus. Sagitário e Peixes, Júpiter, então também tende a ter uma afinidade. Escorpião e Áries também tende a ter uma afinidade, porque é regido por Marte. Gêmeos e Virgem também ambas são regidas por Mercúrio, então tem uma afinidade, tem algo em comum. A diferença é que uma Yin e outra Yang, então vai ter uma manifestação diferente, mas a regência é a mesma, assim como Aquário e Capricórnio. Agora, as dos luminares são luminares, né? Uma é regida por Sol e outra por Lua, né? Câncer e Leão, então são bem diferentes. Aqui a gente vai encontrar também algumas semelhanças, como eu falei, do Yin e do Yang, né? Então, eu sempre pulo um. Então, como eu falei, Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário, Aquário são Yang, masculinas, são mais ativas, são pra fora, não necessariamente extrovertidas, mas têm uma manifestação um pouco mais expressiva. Não tão passiva e receptiva como Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes. Então essas tendem a ser um pouco mais introvertidas. E, claro, uma pode complementar a outra, não tem problema algum, porque às vezes a gente vai encontrar alguma expectação, alguma compatibilidade em outras coisas do mapa. E sim, gente, toda vez que a gente se relaciona com alguém, vai ter alguma compatibilidade astrológica. Sempre tem, tá? Sempre, 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 sempre tem, ok? Fui bem enfática com isso. E isso não quer dizer que seja bom ou ruim, certo ou errado, tem a ver, não tem a ver. É porque se houve uma tendência de uma atração, de um relacionamento, vai ter uma sinastria. Até com o teu inimigo vai ter sinastria, vai ter alguma coisa no mapa, entendeu? Com o seu vizinho, com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu colega de escola, sempre vai ter alguma coisa que vai ter uma relação. Porque é por isso que você conheceu essa pessoa, tem alguma interação no mapa. E imagina, com tanto planeta que a gente tem, tanta casa que a gente tem no nosso mapa, que é uma coisa muito complexa e muito ampla, vai ter sim algum tipo de compatibilidade, tá? A diferença é, eu estou disponível para me relacionar, a outra pessoa está disponível para se relacionar, a gente decide se relacionar e decide estar junto. E, óbvio, vai ter alguns casos que vai ser muito mais forte, outros não. Aí é uma questão anímica, uma questão de alma, algo mais sutil. E é claro que a gente pode ver a quantidade de desafios que vocês vão ter, né? A tendência de quão forte vai ser, qual dificuldade. E aí é questão de decidir se você está disponível a enfrentar essas dificuldades ou não, tá? Então, observando, conhecendo a outra pessoa, fica mais fácil. Então, de repente, você tá com um cara e vê que ele, poxa, ele tem Vênus em Escorpião. Nossa, mas eu gosto de ter minha liberdade, de ir pra balada com as minhas amigas. Esquece, isso não vai funcionar com um cara com uma Vênus em Escorpião, amiga. Não tem como, entendeu? Então, se pra você ir na balada com suas amigas é inegociável, procura um homem de Vênus em Aquário, de Vênus em Áries, de Vênus em Sagitário, que ou vai querer te acompanhar ou não vai ligar pra você, entendeu? Então, é muito diferente a dinâmica de relacionamento. Você tem que ver o que é negociável e inegociável pra você, o que é muito importante ou não é importante pra você, tá? Então, meu marido, por exemplo, ele não gosta de jeito nenhum de sair de casa, não gosta de praia, não gosta de calor. E aí, pra mim, ok, eu adoro praia, né? Eu até gosto de frio, gosto de calor, gosto de tudo. Mas amo, nossa, sinto muita saudade pra praia, mas ele detesta, odeia. Por mim, tudo bem, negociável, então não vamos. Então é assim, gente, a gente vai negociar e vai ver o que é realmente importante e o que não é, tá bem?
se você ama mais aquilo que você gosta de fazer do que a pessoa com quem você está pretendendo ter um relacionamento, tá? E a astrologia é uma ferramenta fantástica para descobrir mais coisas sobre a pessoa, né? Então, tem várias playlists aqui no canal sobre Vênus nos signos, Vênus nas casas, Lua nas casas, Lua nos signos, para ter um pouco mais de ideia. Mas é óbvio, para uma análise mais precisa, com mais conteúdo, mais precisão, para o seu caso em específico, fazendo a combinação adequada e ideal, é uma consulta. Meu contato está na descrição aqui do vídeo, assim como algum curso do Astrologia Ágil, por exemplo, para você ter uma ideia sobre como ler mapa de uma forma mais rápida e mais objetiva. Tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu faço a venda direta dele. Também tem curso de simbolismo astrológico, tem curso de astrologia preditiva, tem, enfim, muitos recursos e possibilidades, né? Eu brinco que a astrologia é um hack para a vida, porque a gente consegue ter uma ideia fantástica, né, sobre muita coisa e evitar muito perrengue, tá, gente? É importante evitar os perrengues. Então é muito legal a gente ter essa noção sobre o outro e observar as Vênus e observar o que é importante para o outro, porque como é que é o ponto de vista dessa outra pessoa. Então, por exemplo, as Vênus em fogo, elas gostam de uma aventura. Então, você fazer uma surpresa, digamos assim, né, envolvendo um passeio mais ativo, uma descoberta de algo novo, para Vênus também em signo de ar, pode ser muito legal, né? Já fica a dica aí de presente pro Dia dos Namorados, alguma coisa, né? E no caso, por exemplo, da Vênus em Touro, vai gostar de coisas belas, agradáveis, bonitas, sensoriais. Então, de repente, um jantar à luz de velas, ou com a comida diferente, ou com alguma experiência sensorial, pode ser interessante. Para Vênus em Gêmeos, alguma novidade, filme, livro, literatura, alguma coisa informativa, um lugar novo, diferente, pode ser interessante. Para Vênus em Virgem, uma prestação de serviço, ser útil, fazer alguma coisa por ela, pode ser muito importante, né? Elogiar, reconhecer as habilidades, reconhecer as virtudes, os pontos positivos, também pode ser importante. A declaração por escrita e falada, assim como Gêmeos e Virgem, também pode ser muito agradável, muito legal. Para Vênus em Libra, alguma coisa fora, um restaurante, um passeio diferente também pode ser interessante. Para Vênus em Peixes, de repente, algo super exclusivo relacionado com algo que vocês vivenciaram, que tem uma temática de algum encontro que vocês tiveram, ou que seja importante para a pessoa, algo que ela goste, né? Acertar o álbum favorito da banda que ela gosta e de repente alguma coisa vintage, antiga, ou que tenha relação com alguma ligação de memória. Para Vênus em Câncer, isso vai funcionar muito bem. Uma foto, algo que traga memórias, que traga uma ligação íntima entre vocês. Talvez a Vênus em Capricórnio também goste muito disso. Então anota aí, tá? Tem que ser alguma coisa assim, lembra como é que foi? Os primeiros encontros, alguma coisa que a pessoa falou que gosta muito desde criança, ou um passeio que ela fez quando ela era criança, levar ela para esse lugar. Pode ser uma coisa muito forte e muito bonita. Ela vai se sentir muito valorizada e prestou atenção no que ela gosta, né? Isso é muito legal. Então, é muito interessante você observar como é que é a Vênus do outro para entender o que o outro está valorizando, o que é bonito, o que é agradável para outra pessoa, né? Conhecer mais esse signo, olhar para casa, onde é que essa Vênus está e os posicionamentos do mapa no geral, né? Para a mulher é muito importante você olhar para o signo lunar, para o homem é muito importante você olhar o signo solar, a casa, os aspectos, se tem planeta no regente do ascendente, tudo isso vai trazendo algumas pistas sobre como a pessoa funciona, porque pode ser que você tenha chegado aqui no final desse vídeo e falado, isso aí não tem nada a ver comigo. E é normal, tá, gente? Porque a astrologia é uma grande sinfonia. Então, às vezes, você não tá sintonizando, percebendo aquela frequência, aquela nota, daquela melodia que aquele planeta está tocando. Porque a orquestra é muito grande. E, às vezes, tem um outro instrumento do lado, muito mais barulhento, que faz muito mais... chama muito mais atenção. E aí acaba entrando numa outra frequência. Isso é fantástico, é incrível, é impressionante.
Por isso que nós, astrólogos, o nosso papel é olhar o mapa astrológico como um todo, tá? Para ter maior noção, né, para onde a gente está caminhando, quais são as inclinações e tendências. E não fica assustado se você tem debilidade no mapa. Isso é normal, tá? Não é sinônimo de fim do mundo, vou morrer solteira, ok? Não tem nada a ver. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para mais informações, tem aqui links na descrição aqui do vídeo e vários outros conteúdos. Fica o convite para se inscrever no canal, olhar os outros vídeos, ativar as notificações e trazer outras sugestões de temas e vídeos que você gostaria de ver aqui no canal também, porque eu tô sempre de olho aqui nas sugestões para trazer mais conteúdo, tá? E conteúdos com antecedência para os membros do canal, assim como alguns vídeos exclusivos. Eu vou ficando por aqui, feliz Dia dos Namorados para vocês e até a próxima!